Dia bastante movimentado para o mercado, anúncios importantes vindos do SDA e também anúncios importantes do Trump, ameaça de bombardeio ao Irã, uma possibilidade de um terceiro mandato, diz que está irritado com Putin. Vamos falar dessas e outras notícias que podem impactar o mercado logo depois da nossa vinheta. Olá, como vai? Espero que você esteja bem. Eu sou Ronaldo Fernandes, aqui da Royal Rural. Seja bem-vindo ao Radar da Royal. Eu quero começar pedindo para você que se interessa pelos assuntos de soja, milho e dólar, deixa uma curtida, deixa um comentário, envia para alguém que também possa se interessar por esse assunto. Eu agradeço sempre o apoio que a gente recebe aqui, mas eu reforço sempre esse pedido porque é um esforço pequeno para você, mas é uma grande ajuda que a gente recebe. Eu separei alguns comentários dos vídeos passados. Para o próximo radar, a gente tratar assuntos que foram pedidos, como prêmio, spread. Então deixa aí o seu comentário, se tem algum assunto que te interessa, a gente pode trazer para cá e discutir sobre os impactos que eles podem trazer para o mercado. Bom, dado esse nosso recado inicial, vamos olhar aqui como foi o fechamento hoje. Hoje foi um dia extremamente agitado, porque a gente teve divulgações do SDA e a gente teve o movimento do câmbio também olhando para as falas dos Estados Unidos. A gente teve quase 1% de queda para a soja, quase 1% de alta para o milho ali em Chicago, a gente pode dizer que é 1%. Passou de 0,5%, o movimento já é forte. E a B3 também estava ali sambando sem saber para onde ia. Mas vamos aos destaques, o que movimentou o mercado hoje? Primeiro, você deve ter acompanhado durante o dia, nós tivemos as divulgações de intenção de área plantada lá para os Estados Unidos. E aqui tem um excesso de informação, já falei sobre isso aqui várias vezes. O SDA lançou o número em fevereiro, depois ele lança em março a intenção de plantio. Fevereiro é baseado em estatística, é um cálculo, são as perspectivas do próprio SDA. Em março, é uma pesquisa que eles fazem com o próprio produtor, mas o produtor ele não é obrigado a plantar o que ele respondeu na pesquisa. Se no meio do caminho ele precisar mudar de área, aqui eu falei que ia plantar milho, mas agora eu quero plantar soja, ele pode fazer isso. Depois, em junho, a gente tem a área que foi plantada. A equipe do SDA faz ali um corre para saber o que de fato foi colocado no chão. E depois de junho tem os relatórios do SDA mensalmente que acabam de novo atualizando. Esse número ele vai fechar mesmo só lá em setembro. Então aqui é uma série de informações que o SDA entrega para o mercado e é um excesso, né? Mas o mercado reage a todas essas divulgações. Olha para você ver nessa imagem que interessante o comparativo dos números de março, depois os números de junho e depois a área finalizada. Agora a gente está em 2025, o número realmente mais impactante começa a partir de março, e eles trouxeram ali que o produtor quer plantar 95 milhões de acres para milho e 83 milhões de acres para soja e 45 milhões de acres para trigo. Mas e aí? Isso aí é muito? Isso é pouco? Olha aí a área de milho versus a área de soja. Bom, a gente tem um histórico aí desde 1926, então muita coisa mudou. A gente tem que considerar os anos mais recentes. E a média de 5 anos para o produtor americano é plantar em torno de 92 milhões de acres de milho e 85 de soja. Esse ano o SDA está colocando um número bem acima da média, 95 milhões de acres para milho. É como eu falei, cada divulgação não quer dizer que esses números vão ser exatamente isso daí, não. Pode mudar muito, mas o mercado vai repercutir como se fosse verdade a cada divulgação. E se a gente pega os números do Outlook, aqui eu vou explicar com mais devagar, com mais calma, porque senão corre o risco de te confundir em vez de te esclarecer. Em fevereiro, o SDA solta a intenção de área, extensão, o tamanho da área a ser plantada, mas ele também faz uma projeção de produtividade. E aí o que a gente faz aqui? Vamos pegar o número de março, que é o número que eles vão atualizar o próximo relatório, e jogar a produtividade que eles estimaram em fevereiro. Esse é o número de produção que a gente pode esperar para o relatório de abril, relatório de maio. E aí o SDA colocou 95,3 milhões de acres para milho. Em fevereiro a gente tinha 94. Eu não sei se o mouse está aparecendo para você quando eu movimento aqui, mas esse 94 é o número de acres plantados em fevereiro, agora 95 em março. A gente fez aqui uma estimativa do que o SDA pode considerar de área colhida,
porque a área plantada e a área colhida de milho tem uma quebra muito grande. Olha a diferença. Teve anos que a gente falou que a gente já viu o USDA divulgar mais de 10 milhões de acres perdidos por causa de problemas climáticos e também por causa de muitas doenças que atingem o milho dos Estados Unidos. É impressionante, mas é a realidade. Então, se a gente considerar que vai ser plantado 95 milhões de acres para colher 87, com a produtividade de 101 bushels por acre, a gente está falando de quase 16 bilhões de bushels, ou 402 milhões de toneladas. Então, é uma baita produção de milho que é esperada. Ronaldo, mas o Chicago não subiu? Isso aí não é um número para fazer ele cair? A gente já vai entender o porquê, o motivo da alta. Mas se espera, isso daí é uma projeção de tendência. É um número realmente importante. 402 milhões de toneladas de produção de milho é muita coisa lá nos Estados Unidos. É costume o USDA exagerar um pouco nesses primeiros números, viu? Para soja, 83 milhões de acres plantados, a gente está considerando 82 colhidos. Você vê que a diferença é bem menor. Mas com a produtividade que eles soltaram em fevereiro, de 52,5 bushels por acre, estão falando de uma produção de 4,3 bilhões de bushels ou 118 milhões de toneladas para soja, não muito diferente do número que eles apresentaram em fevereiro. Então, é isso, 402 milhões de toneladas para produzir em milho. Essa é a expectativa para a safra que vai ser plantada agora. Ela começa a ser plantada a partir de abril. Alguns estados já estão plantando, mas as divulgações começam a acompanhar mesmo a partir de abril. E 118 milhões de toneladas para a soja. Esses são os números para a gente guardar na memória e no coração. E teve uma outra divulgação. Eu espero que você esteja conseguindo ver, porque aparentemente pode estar bem pequenininho aí na tela, mas tira um print, dá um zoom ou manda uma mensagem para a gente se ficou algo confuso, deixa aí nos comentários que eu explico melhor. Mas aqui eles trouxeram uma projeção de 207 milhões de toneladas de estoque de milho no final, agora para a projeção de março, né? Dia 31 de março. Então é o estoque do primeiro trimestre, o que finalizou dezembro, entre o que está março, 207 milhões de toneladas de milho, 5 milhões a menos do março do ano passado. E não é nem essa projeção de 5 milhões a menos que está pegando, não. A gente vai explicar já para você. Soja, 52 milhões de toneladas de estoque, 1 milhão a mais do que, quase 2 milhões a mais do que no ano passado. Trigo, 33 milhões de toneladas em estoque. O que pega aqui nesse número é esse gráfico aqui, que ele é extremamente importante, e esse gráfico é a razão da gente ter visto uma alta para Chicago. Porque se você pegar o estoque que tinha em dezembro e pegar o estoque que tinha em março, a redução, a diferença de um para o outro ali é o que foi consumido. E esse é o segundo maior consumo de milho no primeiro trimestre dos Estados Unidos da história. Nunca os Estados Unidos consumiu tanto milho no primeiro trimestre como foi em 2021 e agora em 2025. A gente está falando de 99 milhões de toneladas de milho consumidos no primeiro trimestre dos Estados Unidos. E soja, 32 milhões de toneladas consumidas. Então, é um consumo bem menor para a soja, você está vendo aí no gráfico, e um consumo muito alto para o milho. Os Estados Unidos está consumindo muito milho. E esse consumo, gente, ele entra tanto que pode ter sido exportado, mas claro que é o período de consumo interno. Então, provavelmente isso aí vai para ração e vai para etanol. Vocês estão vendo o preço do ovo. E uma das grandes responsabilidades dessa alta do ovo é porque está indo para o mercado americano, porque o consumo lá não está indo muito bem. Então eles precisam recuperar essa produção de carnes, mas também muito milho indo para etanol. Bom, você sabe que aqui a gente passa bem mais resumido. Você quer um conteúdo mais profundo, quer entender de fato qual que é o impacto desses números, faz a consultoria com a gente, faz a demonstração da nossa consultoria. Eu acho que deu um delayzinho aqui na imagem e na voz, mas bom, você está me escutando, acho que está me entendendo bem. Esse aí é o número de consumo de soja, esse é o número de consumo de milho, e esses são os números que mais impactaram para Chicago. Por isso que veio mais área de milho e Chicago subiu, veio menos área de soja e Chicago caiu para soja por causa do consumo. E aí a gente tem o próximo fator, o último assunto aqui da nossa análise de mercado, que é o tarifaço do Trump. Dia 2 de abril ele está prometendo não só tarifas retaliatórias, recíprocas, né? Quem tarifar os Estados Unidos vai receber na mesma moeda. Mas ele também está prometendo tarifas novas, já anunciou tarifas sobre os carros, e aqui é um ponto importante que vale a pena a gente fazer uma pausa. Eu sei que você está gostando do Trump aí na bandeira, mas é importante a gente detalhar esses tarifaços.
A impressão que nós temos, eu falo nós, mas o mercado como um todo, é que nem o Trump sabe o que é que vai causar essas tarifas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está, de fato, na beira de uma recessão, ele pode sim entrar numa recessão, e essas tarifas ameaçam catalisar esse receio. E ele já tarifou a Venezuela de novo, disse que quem comprar petróleo da Venezuela vai ser tarifado em 25%, é o embargo. A Venezuela, ela quebrou em 2018 por causa desse mesmo embargo. O Trump tinha embargado o petróleo venezuelano, todo mundo parou de comprar petróleo da Venezuela e ela quebrou, aquela inflação que nós vimos. Por isso que se falava muito no Brasil. O Brasil pode virar uma Venezuela, mas como a Venezuela virou uma Venezuela? Com esse embargo do petróleo que o Trump voltou de novo. E o maior comprador de petróleo da Venezuela era a China. Por que ele embargou a Venezuela? Para começo de conversa. Porque não pode vender petróleo em outra moeda, você só pode vender petróleo em dólar, por isso que a gente escuta muito petrodólar, e a Venezuela estava vendendo petróleo da China e recebendo em moeda chinesa, em yuan. Então o Trump falou, peraí meu amigo, você vai usar o dólar como a nossa moeda forte ou você está fora do jogo. E agora de novo, quando ele disse que quem comprar da Venezuela vai ser retalhado, vai ser tarifado, a China deu um passo para trás. Espera aí, Trump, então não vou comprar, não compro o petróleo da Venezuela, não tem problema. É assim que o chinês fala, não tem garantia, não compro o petróleo. É assim, desculpa a piada, sei que não teve graça, mas o recado foi mais ou menos esse. Então, a gente está vendo uma sequência de ameaças. Ele fala agora que quem operar navio da China e atracar nos Estados Unidos vai pagar uma multa de $1,5 milhão de dólares. Isso não está aprovado ainda, mas é uma ameaça que envolve ali não só reestabelecer, não só favorecer os navios americanos, mas é uma tentativa de reestabelecer o poder dos Estados Unidos na logística global. O problema é que 60% das exportações mundiais e dos Estados Unidos são feitas por navios chineses. A importação, insumos, que vem muito da Ucrânia também, é por navio chinês. E os Estados Unidos não têm essa capacidade de produção de navio. Ele está tentando aprovar essa tarifa para ela valer a partir de novembro, para ver se até lá eles produzem mais navios, mas não dá tempo não. A diferença é extraordinária. Enquanto no ano os Estados Unidos está produzindo 10 navios, a China está produzindo 1.000. Então é um problema grave que o mercado até agora não está acreditando que ele vai para frente. Para resumir essa conversa de tarifaço, tem-se uma estimativa no mercado financeiro que um governo, quando ele vai abrir um estudo para tarifar um outro governo, ele demora pelo menos 6 meses para fazer um estudo razoável. O Trump dizia que já estava fazendo esse estudo há 1 ano com a sua equipe, em campanha, antes de assumir. A impressão que se tem é que quando ele assumiu e ele pegou os dados abertos, porque o Biden tinha tirado ele de receber os dados. O presidente, quando sai, ele tem ali algumas regalias. Ele pode, inclusive, continuar recebendo algumas informações de cunho confidencial. O Biden cortou isso do Trump. Então a impressão que se tem é que quando ele chega à presidência, peraí, nossos dados não estavam tão corretos assim. E aí por isso que essas coisas estão acontecendo como se fosse uma novela mexicana. Demora muito e agora dia 2 é o dia do mercado ver se ele de fato vai cumprir ou não. Ele no domingo voltou a falar, não vão ser 15 países não, é todo mundo, porque o secretário do Tesouro dele estava dizendo, não, pode ficar um país de fora. E aí o mercado não sabe agora o que vai acontecer, então vai ter que esperar dia 2. O Trump também deu uma declaração que está extremamente irritado com Putin, porque o Putin pediu para que houvesse uma empresa ou um governo, uma agência que controlasse a Ucrânia, dizendo que o Zelensky tem que sair dali. Para eu aceitar cessar fogo ou que seja uma paz, primeiro tem que tirar o Zelensky dali. E o Trump se irritou com isso. Ele não quer paz, ele quer controlar a Ucrânia, ele quer, como ele fez com a Bielorrússia, o Alexander Lukashenko faz o que o Putin quer. E aí o Trump ficou irritado. Peraí, não é um cessar-fogo que você está pedindo, você está pedindo uma rendição da Ucrânia, você está ignorando o apoio americano, você está ignorando os pedidos dos Estados Unidos, você não está me respeitando. É mais ou menos nessa linha a conversa que o Trump teve. Ele também disse que quer um terceiro mandato, a emenda dos Estados Unidos, se eu não estou enganado, é a 22ª ou 25ª emenda, não permite que um presidente tenha mais de 2 mandatos, independente se é sequencial ou não. No Brasil você tem 2, se vier o outro você pode voltar, né? Nos Estados Unidos não, é 2 e acabou, independente se for daqui a 20 anos depois. Ele está tentando mudar isso, disse que não sabe se isso vai para frente ainda, vai que depois ele mesmo não quer candidatar, mas ele disse que não é uma brincadeira e ameaçou bombardear o Irã.
essa ameaça de bombardeio com o Irã não tem só a ver com a guerra com Israel, porque você sabe que Israel e Hamas, o problema não é o Hamas, o problema é o Irã. O Hamas só existe por causa do Irã, é o Irã que patrocina. Mas ele disse que esse bombardeio é porque o Irã está enriquecendo urânio para fazer a sua bomba atômica. E o que se especula, como diz o jargão popular, na boca miúda, é que o Irã está prestes a finalizar o seu programa de enriquecimento de urânio para poder fazer a sua bomba atômica. E essa é a ameaça do Trump. Se vocês não pararem com isso, eu vou meter bomba e vocês vão se arrepender. Então o que a gente está assistindo, sobretudo nesse final de semana agora, era o que se acreditava que o Trump podia estar perto de uma paz mundial, finalizar Israel e Hamas, sossegar a Ucrânia, sossegar o Putin ali com a Ucrânia. Parece que agora está escalando tudo de novo. E as guerras comerciais que já existem só dão um adicional de pressão para esses temas. Lembra que a gente conversa muito aqui que o próximo conflito é China e Taiwan. Xi Jinping já disse várias vezes que Taiwan vai ser tomada e recuperada de uma maneira ou outra, seja na diplomacia ou seja na violência. Então Trump ele estava se posicionando como um pacificador, mas agora ele subiu o tom. Todas as guerras que nós tivemos mundiais, primeira e segunda, ela só se torna guerra mundial quando os Estados Unidos entram no jogo. E o Trump agora tem essa ameaça real. Bom, eu falei que aqui a gente faz um apanhado rápido, não dá tempo de se aprofundar, mas você quer aprofundar mesmo? Tem a consultoria da Royal, mas tem uma oportunidade para você que a gente é muito cobrado, e eu demorei muito para vir fazer esse anúncio, devia ter feito ele mais cedo, porque a gente está contra o tempo agora, mas ainda há tempo. Uma oportunidade para você que quer se especializar no agronegócio, na geopolítica, fazer a leitura correta do mercado. A Emius Academy está lançando um curso presencial aqui em Goiânia, de onde eu estou falando, e a Royal Rural é parceira desse curso. Eu vou estar lá presente também. Quem vai estar ministrando o curso é o Miguel, e eu vou estar junto com ele ali. Eu não vou subir no palanque para dar aula não, mas vou estar lá com a minha carteira, ajudando, auxiliando no que eu puder. Vai ter coffee break, a gente vai ter uma pausa ali para bater papo. Bom, se o Miguel quiser, eu consigo auxiliar ele em algum tema, mas ele tem total capacidade. Miguel Biegai é um nome até muito conhecido pelo mercado. Quem está no mercado há muito tempo vai lembrar que Miguel é uma referência nacional. A Amius é uma empresa que tem sede em Londres, morei em Londres bastante tempo, então a gente tem um afeto até com essa parceria. Vão ser 3 dias de aulas, dia 24, dia 25 e dia 26 de abril de 2025 agora. Então a gente está contra o tempo. O preço, se você for lá no site da Amius, você vai ter lá o valor da tabela. Mas se você vier pela Royal Rural, a gente tem um cupom de desconto para você. E é um descontão, viu? Estou falando de desconto que beira os 50%. Então vale a pena você vir aqui junto com a Royal. E aí, como é que faz, Ronaldo? Para poder me inscrever, para ter mais informações sobre o curso e também sobre a consultoria da Royal. Bom, tá aí o meu contato na tela. O meu número é 62. Vou frisar isso para você, porque eu acho que eu devia até parar de colocar aqui um outro número, porque tá aparecendo muita tentativa de golpe. O pessoal pega a minha foto, coloca um número aleatório ali e sai mandando mensagem para as pessoas como se fosse eu. Algumas pessoas quase caíram, mas me mandam... Ronaldo, você mudou de número mesmo? E eu falo que não. Então, esse número 62 é aqui de Goiânia. Você vai falar comigo, vai estar a minha fotinha lá. Eu costumo responder muito com os áudios, viu? E na dúvida, pode fazer uma ligação, eu vou te atender. Aqui nesse contato você vai falar comigo sobre o curso e vai falar comigo sobre a consultoria. Se eu estiver em estrada e não conseguir conversar com tempo, eu vou pedir para a Rise te chamar. A Rise trabalha com a gente aqui no comercial, ou o próprio Miguel dá essa ajuda a respeito do curso. Então, quer conhecer mais sobre o mercado? Tem o curso da Amius Academy e tem a consultoria da Royal, que quando você vier falar, vim pelo radar, você tem 15 dias de graça, viu? Porque quando o pessoal procura a gente aqui, o pessoal já passa ali valores e às vezes não tem a experiência ideal da consultoria. Então aqui pelo radar você tem esses 15 dias de graça. Bom, espero que tenha ajudado com as informações. Espero vocês no curso, espero vocês na consultoria para a gente bater um papo mais pessoal, mais informal. E vamos junto fazer o agronegócio mais forte, mais inteligente, vamos contribuir um com o outro. Deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, que você vai ajudar muito a gente do lado de cá, tá? Até mais.